Olá pessoal, tudo bem? Eu sei que eu prometi esse vídeo ontem, mas teve empecilhos e eu não pude gravar ontem. Mas tô aqui hoje, eu vou tentar gravar de forma periódica, pra mim não deixar sem postar vídeos nem nada. Então, como eu prometi, vamos falar sobre política. Não sobre minha opinião política, nem sobre a opinião política de ninguém. E sim da forma que os países se desenvolveram, a política que eles tinham. Gostaria de esclarecer mais a questão América Latina, formas de governo da América Latina, como se sucederam, o que aconteceu, por que eles são assim. Então hoje a gente vai primeiro identificar o que é uma república. Nós vivemos uma república, a maioria quase todos, países da América são repúblicas. Temos, por exemplo, Canadá, que é uma monarquia, com a ex-rainha Elizabeth, era chefe de Estado. Hoje é o rei Charles, que é uma monarquia, mas nós somos uma república e muita gente não sabe o que é uma república. Mas antes, outra coisa que eu falei, eu ia mostrar para vocês, muito interessante também, que é história da América Latina, mudei meu TCC de novo. Vou fazer agora sobre a América Latina. Eu achei muito mais interessante, muito mais interativo. É um assunto que dá gosto de se estudar. É muito bom, é muito gratificante conhecer na América Latina, né? Que nós somos latinos, nós somos da América Latina. Então conhecer um pouco mais, a gente não vê tanto nas escolas, independência da Argentina, independência dos países latino-americanos. E tem esse aqui, que eu nem abri ainda, chegou hoje, da história da América Latina também, só que esse aqui aborda a partir da independência. Esse aqui aborda na questão colonial ainda, mas esse aqui é o que eu tô mais ansioso para ler, que ele é mais recortado, ele fala mais específico, assim, por assim dizer. Então vamos lá, vamos ver o que é uma república. República significa coisa pública, por assim dizer. Nós temos, além do nosso país, que é uma república federalista, logo já vou explicar o que é isso, mas nós temos a famosa República Império Romano. Então, vou falar da política do Império Romano mais à frente, não vou adentrar agora. Mas eu vou dar dois exemplos de repúblicas, que vai ser a República Brasileira, que vai ser curtinha, porque a gente é do Brasil, a gente já sabe como é que funciona, e a República de Florença, magnífica República de Florença. Vamos ver essas diferenças. Por que eu pontuei essas duas? Porque muita gente pensa de que república é sinônimo de democracia. Não é sinônimo de democracia. Uma república pode se manifestar de maneira democrática, como não. Pode se manifestar numa ditadura. Ditadura de Vargas era uma república. Ditadura militar no Brasil era uma república. Então, república não é sinônimo de democracia. Já ouvi falar, monarquia é ruim porque não é uma democracia. Não é bem assim. A democracia se manifesta de várias formas, de vários tipos de governo, vários tipos de caminhamento. Pode ser uma república, pode ser uma monarquia, um parlamentarismo. Ele vai se manifestar a partir da forma como a população vai participar dessa política. Então, vamos lá. Para ser considerado político, nós tivemos várias políticas. Tivemos a República de Veneza, a República de Florença, a República dos Países Baixos. Tivemos várias repúblicas. Então, primeiramente, o número razoável de pessoas é necessário. Como assim? Na participação da política precisa de um número de pessoas participando. Não é um absolutismo, onde o rei, só ele participa e pronto. Ou um feudalismo, onde a terra é do rei e o rei diga, não, são várias pessoas participando do governo da cidade, do país. Uma comunidade de interesse e fins. Pode ser interesse e fins em comuns, como não pode ser. Por exemplo, o parlamento brasileiro não é formado só por pessoas de direita, por exemplo. Tem pessoas de centro, tem pessoas de esquerda. Então, há essa diferenças de interesses.
pode ser comuns e não. E um consenso de direito, o que seria isso? Um consenso da questão, pode-se dizer, executiva, legislativa e judiciária. Como assim? Vamos para Florença. Lá não é uma democracia, não era uma democracia. Eu vou explicar melhor nesse vídeo mesmo. Mas todos respondiam senhoria. Todos eram eleitos pela mesma forma. Então tinha esse senso de direito comum, onde todos respondiam à mesma autoridade, mesmo sendo dando muitos poderes à mão dos outros. Por exemplo, não vou falar hoje, mas Veneza. O Doge tinha muito poder, então foi eleito o Conselho dos 10. O Conselho dos 10 também tinha muito poder, só que acabou influenciando nessa questão do poder em Veneza, perdão. Houve influenciando. Então, eles têm esse senso de direito comum. Então, temos essa questão. E mais uma questão também. É dividido nas suas forças. Cada um vai ser a força do povo, dos autócratas, da aristocracia, e dos magistrários, uma coisa assim. Ele é essa formação. Por exemplo, no parlamento brasileiro, o parlamento brasileiro ele tem os deputados, por assim dizer, eles estão ali para representar o povo, outros são aristocráticos. Cada um defende o seu bando, por assim dizer. Não tem todo mundo lá para defender a mesma coisa. Não existe isso, não tinha isso, não tem isso numa república. Diferente, vamos botar numa monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista, todo mundo está lá para fazer a vontade do rei. Já numa república, nós temos essa mistura do povo, aristocracia e do magistério, do magistrado. Isso não significa que eles eram democráticos ou que era mais livre do que uma monarquia absolutista. Não. O que exemplifica isso é que a aristocracia era um pouco mais forte naquela região do que numa região. Vamos voltar a comparar Florença com a França, por exemplo. A França era absolutista, Florença era uma república, mas ela tinha um senhor, além do gonfaloneiro. Tinha um senhor que acabou sendo a família Médici, que mais à frente de república vai ser elevada a grão-ducado, e os Médici vão governar o grão-ducado. Então, ele é como se fosse um rei absoluto lá, só muda o nome. Então, já definimos o que é uma república. Agora vamos encarar o Brasil. Mais à frente eu vou falar mais como surgiu a política, como se trabalhou a política no Brasil. Mas vamos falar de hoje, por enquanto. Hoje nós vivemos uma república federalista. O nome oficial do Brasil é República Federalista do Brasil. O que isso significa? Significa que nós somos uma federação, e nessa federação, espelhado nos Estados Unidos, cada região, cada município tem autonomia. Por exemplo, isso devia funcionar melhor no Brasil, mas vamos colocar nos Estados Unidos. Cada região pode ter leis diferentes. Cada região tem a sua autonomia. É claro, eu não posso chegar lá e implantar uma escravidão de novo, porque eu devo seguir a Constituição. Se está na Constituição que não pode uma coisa, eu, como governador, eu não posso ir contra a Constituição. Então a federação dá o quê? Dá direitos, dá independência às regiões, mas estando abaixo, subordinado à Constituição. A Constituição não pode ser violada. E nós temos uma democracia. Vivemos uma democracia onde nós elegemos nossos representantes. Então nós elegemos o Congresso. Amanhã tem eleições, votem com consciência. Então amanhã nós temos eleições, elegendo nosso governador, elegendo os deputados, os senadores, o presidente, e nós vivemos numa democracia. É claro, aqui é obrigatório, mas há países que não é obrigatório. Não vou dar minha opinião com questão a isso, mas vamos lá.
Então, na República, há países, por exemplo, na Rússia, que é federalista, mas o poder não se concentra na mão do presidente. Ele vive um parlamentarismo, aonde o poder de Estado e o poder de governo é diferente. No Brasil, o presidente concentra o poder de Estado e o poder de governo nas mãos. Mais à frente eu vou falar também de diferenciar o governo de cada um. Então, temos a República Brasileira federalista, aonde cada região tem sua autonomia. Beleza? Entendemos isso? Então, agora vamos comparar com a de Florença. Florença era um governo governado pela senhoria, ou signoria, não sei falar italiano, aonde são 9 eleitos a cada 2 meses, os chamados priori. Eles governam, a cada 2 meses são eleitos 9, a qual 6 pessoas são das guildas maiores. Guilda é como se fosse um acordozinho entre comerciantes, por exemplo, produção têxtil, de manufaturas. Ele tem sua rede de produção, aquilo é a guilda dele. Então, 6 das guildas maiores e 2 das guildas menores. Temos aí a representação do povo, como eu falei, dividindo, o povo está participando, mas não era uma democracia. É claro, porque não era todo o povo que participava. Mas vamos lá. E temos um gonfaloneiro. O gonfaloneiro, ou gonfaloniere, não sei falar, mas acho que tá certo, gonfaloniere. Temos o gonfaloneiro, que é quem realmente governava a cidade, mas é claro, abaixo da senhoria. A senhoria decidisse depor, ele seria deposto. Então, o gonfaloneiro governa a senhoria e ele responde pela guarda de estandarte da cidade. Então, ele também é responsável pela proteção da cidade, pela administração da cidade de Florença, ele tinha esses papéis. E a política externa, a senhoria era subordinada a 2 conselhos eleitos, os chamados colegi. Um de 12 pessoas e o outro de 16 pessoas. Depende do seu tempo. Depende. E em casos especiais, a República respondia aos 10 de guerra ou aos 8 de segurança, nesse caso de guerra. Se Florença entrava em guerra, entraria em um estado onde era necessário concentrar poder. No caso, esses 10 de guerra e 8 de guerra, eles tinham poderes absolutos, por assim dizer. Eles não interrompiam, não interferiam nada. Mas como era caso especial, era em guerra, por exemplo, aumentar impostos para manter a guerra, era os 10 de guerra, os 8 de segurança que promovia. E outra coisa muito interessante é que mesmo com o gonfaloneiro, eles tinham um senhor, como se fosse um duque, que era a família Médici. Quem for jogar Assassin's Creed conhece Lorenzo de Médici. Mas eles têm um senhor, que mais à frente vai virar um duque, os Médicis, que era uma família banqueira. Eles eram banqueiros, não tinham ascendência nobre, só que por serem ricos já chegaram a ser rainha da França, como Maria de Médici ou a Catarina de Médici também. Então, é isso. Falamos sobre as 2 repúblicas, comparamos uma, mesmo que a participação não garante a democracia. Devemos ter isso na cabeça e pensar nisso, né, de como a gente exerce nossa democracia, tentar pensar, poxa, se fosse lá estaria pior, vou cuidar do meu direito de voto. Eu vejo gente desprezando o direito de voto, falando, ninguém presta, não quero votar nenhum. Não é bem assim. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos votar no certo, vamos lutar para cada um, beleza? Então tá ok, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.